Olá, acadêmicos! Essa é a nossa terceira aula, isso aí! Traremos diversas discussões interessantes que ajudarão todos vocês no ensino e na aprendizagem da matemática. Vamos lá? Chegamos à unidade 3 da nossa disciplina Educação Matemática 2. E esse, como vocês podem ver aí no slide 2, é o nosso conteúdo proposto para essa terceira aula. Nessa terceira aula, nós iremos estudar sobre tendências metodológicas da investigação em educação matemática. Depois, incorporação do erro do aluno como recurso didático e daremos início ao nosso diálogo sobre a educação de jovens e adultos. Uma discussão essencialmente importante para todos os professores, inclusive os professores de matemática. Agora vamos discorrer sobre as tendências metodológicas da investigação em educação matemática. Segundo que o Patrick, Apud, Fiorentini e Lorenzato, até os anos 70, a tendência de investigação que dominava era a tendência tradicional, em que se desejava produzir explicações, fazer predições e produzir mecanismos de controle de processos de ensino, aprendizagem matemática. Vocês podem se aprofundar um pouco mais nessa temática estudando o módulo da disciplina, que já está postado em nossa página. Na última aula, estudamos sobre educação matemática crítica e sobre modelagem matemática. Que tal revisitarmos o módulo e fazermos uma leitura a fim de termos uma melhor compreensão sobre essa temática? Vamos precisar muito desse conhecimento para a nossa oficina, que já está quase pronta. Incorporação do erro do aluno como recurso didático, incorporar a análise de erros dos alunos como recurso didático, como algo que colabora com o trabalho e metodologia do professor em sua sala de aula, significa contrapor a ideia de que os erros evidenciam o que os alunos não sabem e os acertos demonstram que eles dominam. Um exemplo de incorporação do erro do aluno como recurso didático é a análise dos resultados da avaliação em larga escala, como, por exemplo, a Prova Brasil. Agora iremos analisar um item que é composto por gabarito, que é a resposta correta, e distratores, a resposta que não é o gabarito, e não a resposta errada. Atenção! O item analisado é reconhecer uma planificação de pirâmide, sendo fornecida uma ilustração do sólido em contexto extramatemático, como vocês podem ver aí no slide. Curiosa, Thalita desmontou a barraca para ver sua forma. Qual das figuras representa a barraca desmontada? É isso que me diz o item. Vamos fazer o comentário pedagógico? O item ele pede o reconhecimento da planificação de pirâmide, cuja base é um quadrilátero. Essa é uma habilidade associada ao tema espaço e forma, muito bem, trabalhado ao longo do ensino fundamental. Foi fornecida uma ilustração desse sólido, como vocês podem ver aí no slide, que no enredo do item representa uma barraca de camp. Para resolvê-lo, o aluno deve observar que a pirâmide é formada por 4 faces triangulares e uma quadrangular. Com isso, já se conclui que uma planificação para esse sólido deve conter exatamente 4 triângulos e um quadrilátero. Muito bem. Dentre as opções de resposta, somente as alternativas C e D cumprem essa condição. A decisão entre elas requer visão espacial, pois o aluno deve imaginar o sólido sendo reconstituído com base em cada uma das alternativas, para concluir que a única que resulta em pirâmide é a planificação apresentada na alternativa C. Pois se a escolha for a alternativa D, ocorrerá necessariamente a sobreposição de 2 triângulos, inviabilizando o fechamento do sólido. O texto base apresenta uma ilustração, o que permite a visualização de todas as faces, determinando quanto e quais polígonos sua planificação contém. Confiram no site da Evolutivas Pedagógicas essa e outras questões comentadas. Elas lhes ajudarão a compreender como aproveitar o erro dos seus alunos para melhorar seu planejamento escolar e, consequentemente, a aprendizagem deles. É isso aí. Vamos para uma outra questão? No slide 9, a habilidade avaliada nesse item é determinar um valor monetário em um problema envolvendo a ideia de transformação do campo aditivo e números racionais,
dados em sua representação decimal, em contexto extra-matemático. O item nos diz assim: Juliana comprou um CD e pagou R$ 19,90. Para fazer o pagamento, deu uma nota de R$ 100,90 em moedas para facilitar o troco. Quanto Juliana recebeu de troco? R$ 78,00? R$ 79,00? R$ 80,00? R$ 81,00? O item apresenta uma situação comum de felicitação de troco, na qual se deve pagar R$ 19,90 e, para efetivar o pagamento, o consumidor dá uma nota de R$ 100,90 em moeda. O enunciado pede a quantia a ser devolvida como troco. Para resolver o item, os alunos devem perceber que os 90 centavos dados abatidos no preço do CD fazem com que a nota de R$ 100 sirva para pagar os R$ 19,00 que faltam, o que permite concluir que o troco será a diferença entre esses valores, que é de R$ 81,00, é claro. O distrator que mais atraiu foi o C, com 12% da resposta. Os alunos que optaram por essa alternativa provavelmente associaram o termo facilitar o troco com a aproximação do valor da compra para R$ 20,00, que geraria um troco facilitado de R$ 80,00. Esse raciocínio, embora incorreto, ele é coerente com o que se espera de uma situação de facilitação de troco, recebendo moedas para gerar um troco que envolve apenas cédulas. E a maioria dos nossos alunos pensam assim. Agora vamos falar um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos. Para a gente falar um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos, a gente traz aí o Paulo Freire. Mas quem foi Paulo Freire? Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 e faleceu em São Paulo em 2 de maio de 1997. Ele foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. Ele é também o patrono da educação brasileira. Destacou-se por seu trabalho na área de educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho e não seguindo um já previamente construído pelos seus mestres. Foi o brasileiro mais homenageado da história. Ganhou 29 títulos de doutor honoris causa de universidades como Europa e América e recebeu diversos galardões, como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Em 13 de abril de 2012, foi sancionada a Lei 12.612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Algumas obras de Paulo Freire vão ser estudadas em nossa disciplina Educação Matemática 2. Essas obras elas estão online, a gente vai colocar o link na página. A primeira é a importância do ato de ler, onde de forma magnífica o mestre Paulo Freire conta um pouco sobre esse processo de alfabetização. A segunda obra nós temos aqui, que é a Pedagogia da Autonomia, que traz a importância da reflexão, a relação teoria-prática na sala de aula. A terceira obra é Medo e Ousadia, que aborda como é o cotidiano do professor. Vamos lá? Mergulhe nessa leitura. E essas são as nossas referências, as sugestões de leitura que eu deixo para todos vocês. E vocês já sabem, dedicação, esforço e autonomia são imprescindíveis para que tenhamos sucesso. Eu conto com vocês. Bons estudos!